Olá pessoal, aqui é Leonardo Montes, diretamente do campo, da região de Uberaba, Minas Gerais, trazendo mais uma reflexão. Hoje dia 12 de dezembro do ano de 2017 e o nosso tema hoje é vampirismo. Se você quiser ouvir outras reflexões, acesse youtube.com/Voz Espiritualista e curta a nossa página no Facebook, facebook.com/Voz Espiritualista. Muito bem. Na literatura fantástica, os vampiros são os mortos que retornam de suas tumbas para sugar o sangue humano durante a noite. Eles estão no cinema, eles estão nos quadrinhos, eles estão nos filmes, por aí vai. Faz parte da cultura humana, mas são simples lendas. Porém, do ponto de vista espiritual, existe algo muito semelhante à lenda dos vampiros e que os espíritos tratam com muita seriedade, que é o vampirismo do ponto de vista espiritual. Bom, como é que funciona isso? Basicamente é o seguinte: quando uma pessoa desencarna e essa pessoa tem uma série de viciações, ou ela cede muito fácil aos prazeres da carne, aos prazeres da matéria, ela vai continuar a sua vida espiritual sentindo muita falta de tudo aquilo que ela não pode mais fazer. Se ela gostava de beber, ela não pode beber. Se ela gostava de fumar, ela não pode mais fumar. Aliás, o filme Ghost traz uma cena muito interessante. Quem já viu vai se lembrar. Quando aquele espírito fica desesperado para dar um trago no cigarro. Por quê? Porque ele não tem mais a capacidade de acessar a matéria da realidade em que ele se encontra. Então ele não pode pegar um cigarro, ele não pode fumar, ele não pode beber. Então o espírito sente muita falta. Agora, é importante considerar o seguinte: nós frequentemente falamos do fumo e do álcool, que são muito comuns nesses casos, mas não são os únicos itens. Aqueles espíritos que desencarnaram com o vício da droga vão sentir falta. Aqueles que eram chocólatras vão sentir falta. Aqueles que adoravam uma picanha vão sentir falta. Isso sei que pode soar esquisito e às vezes até moralista, mas é um fato, né? Aquilo que a gente se apega, fatalmente a gente sente falta quando o corpo vai embora. A diferença é que os espíritos mais ou menos esclarecidos são amparados, são levados para colônias espirituais e passa um tempo, tudo que eles viveram aqui na Terra se torna apenas lembrança. Mas aqueles espíritos inferiores, ainda realmente apegados aos prazeres da Terra, eles não conseguem se desvincular das suas paixões. Então eles retornam tal qual o mito do vampiro, para nos sugar. Só que não o sangue, mas o fluido vital, que é uma energia que nós temos. Então todo ser humano, pelo simples fato de estar vivo, já se torna uma espécie de fonte alimentícia para esses espíritos. É através das nossas energias que eles se sentem saciados, digamos assim. Então é preciso ter cuidado. O vampirismo espiritual é ainda hoje a causa de muitas doenças físicas, psíquicas e emocionais incuráveis, tanto pela medicina quanto pela psicologia, que ainda tateiam o chão como uma criança no escuro. Então, por exemplo, quando o cara bebe uma pinga, aquela pinga cai no estômago, começa o processo digestivo, o que acontece? A quebra das enzimas. O corpo absorve a parte material e, como todos os elementos, ali há uma energia. Essa energia é absorvida pelo corpo espiritual. Então, quando a gente come ou bebe alguma coisa, nós estamos nos alimentando por duas vias. Uma via material, uma via espiritual. Quando o vampiro está perto, o que ele faz? Ele consegue sugar a energia daquele alimento. Então a pessoa come, sente o gosto, vai fazer a digestão da matéria, mas a contraparte energética, quem absorve é essa entidade. Então o que eles fazem? Eles se aproximam e procuram envolver pessoas que fazem uso daquilo que eles gostariam de continuar fazendo. Então isso pode ser o vício da carne, pode ser o vício de coisas gordurosas, porque isso é um vício, tem gente que fica viciado nisso. Pode ser o vício do sexo, pode ser o vício da pinga, do cigarro, enfim, qualquer coisa material
que possa saciar a vontade dessas entidades, eles acabam absorvendo. Então é uma questão séria, realmente é uma questão de saúde. O vampirismo está aí e nos convida sempre a pensar qual a companhia espiritual que me acompanha. Porque é importante esclarecer que em todo processo obsessivo há um vínculo. Esse vínculo é uma permissividade do encarnado. Então, se tem um espírito ali sugando as energias dele, é porque ele não tem defesas espirituais. Ah, é porque eu não vou no centro, porque eu não vou na igreja? Não, é porque não tem uma fé viva. Os atos, pensamentos ou sentimentos estão frequentemente desequilibrados e isso faz com que haja campo para que essas entidades se aproximem e influenciem a pessoa. Então, o vampirismo é uma coisa muito séria e que nos convida sempre à reflexão e à moderação. Olha, então, ouvindo essa reflexão, minha conclusão é que eu não posso beber, eu não posso fumar, eu não posso comer. Não, você pode fazer o que você quiser da sua vida, porque a princípio ela é sua. Mas todos nós temos que tomar cuidado com os exageros. Porque você já deve ter visto aquele parente que ele bebe e não cai bêbado. Pode ter certeza, ele não bebe sozinho. Pode ter 2 ou 3 ali espíritos junto com ele, absorvendo aquele fluido. Então ele bebe horrores, mas aquilo que fica com ele é muito pouco, porque grande parte daquela energia vai ser absorvida pelas entidades que o acompanham. Aliás, quem está de fora e vê as entidades da Umbanda manipulando elementos não entende isso. Acha que os guias vieram para fazer uso das substâncias que eles sentem falta e, na verdade, eles estão apenas manipulando a energia. Essa é a diferença entre um obsessor, um vampiro e um guia espiritual. O guia faz uso da energia com bom propósito. O obsessor, o vampiro, faz uso da energia para satisfazer suas paixões. Aliás, é como uma faca, né? Um bisturi, por exemplo. Na mão do médico pode fazer uma cirurgia. Na mão de um maluco pode cortar o pescoço de alguém. Então, está muito mais ligada à intenção do espírito que ao fato em si. As entidades da Umbanda manipulam elementos. É muito diferente o quadro. Bom, para encerrar, eu vou dar um exemplo aqui de como o vampirismo ele pode levar à morte. Isso já me foi contado por uma entidade. A pessoa era usuária de drogas, especialmente a cocaína. E o que ela fazia? Fazia aquela carreirinha e vinha cheirando. Quando ela fazia isso, ela cheirava, encostava um espírito e sugava a energia. Então aquela cheirada de cocaína não causou o efeito que ele esperava. Aí o que ele fez? Colocou outra carreira e cheirou de novo. Encostou outra entidade e absorveu aquela energia. E aí ele começou freneticamente a cheirar a cocaína, desesperado para produzir aquele êxtase da droga, só que ele não alcançava, porque cada cheirada que ele dava, o efeito era mais fraco, porque as entidades que estavam rodeando estavam absorvendo. Só que a matéria fica na matéria. Então o corpo dele foi se saturando até que ele teve uma overdose. E a entidade me disse, está aí a explicação para muitos casos de overdose. Não que todos se encaixem aí, mas uma grande parte deve se encaixar. Assim como aquele que bebe até morrer, aquele que come até morrer e por aí vai. Então, para todos nós que queremos, desejamos e nos esforçamos para trilhar o caminho da espiritualidade, fica bastante evidente que nós temos que tomar cuidado com tudo que a gente faz, principalmente com os excessos e observação importante, principalmente para os médiuns que estão em desenvolvimento. Porque o médium em desenvolvimento ele está transitando da condição, digamos assim, normal do ser humano para uma pessoa com percepções do mundo espiritual. Esse processo ele é longo, ele frequentemente se dá em 2 níveis, mediúnico em si e pessoal em outro. É uma transição. A pessoa que chega cru para fazer o desenvolvimento, quando ela acaba, ela tem que ser diferente daquela pessoa que entrou. Ela tem que estar melhor, com mais valores, com mais conhecimentos, etc. Mas enquanto esse desenvolvimento não termina, o médium fica muito vulnerável. Então ele tem que tomar cuidado com os ambientes que ele frequenta,
com as companhias que ele traz para si. Por quê? Porque há lugares cuja vibração e energia são péssimas. Por exemplo, o cara está fazendo desenvolvimento. Aí ele quer ir no motel com a namorada dele. Beleza. Só que tipo de espírito está lá no motel? O ato sexual é um ato que gera profunda energia. E os sexólatras, aqueles que adoravam sexo e que morreram, sentem imensa falta. O que vão fazer? Vão para os lugares onde é mais fácil conseguir essa energia. Assim eles se extasiam como se estivessem participando do ato sexual. Então eles lotam motéis. O cara está desenvolvendo. Aí ele vai naqueles botecos assim que parece a boca do umbral. Que tipo de espírito você acha que está lá? Aí depois volta carregado, volta triste, volta nervoso. Aí quando chega no terreiro fala para a entidade que não entende o que está acontecendo com ele, que ele está tendo altos e baixos, que ele está se sentindo esquisito. Ora, o que está acontecendo é muito simples, está sendo vampirizado até o osso. Porque está num processo de desenvolvimento mediúnico, seus chakras estão, digamos assim, entre aspas, mais abertos, ele transmite e recebe energia com mais facilidade, é praticamente uma presa para esses espíritos que querem aproveitar da vida, gozar um pouco mais, tirar mais uma gota do néctar das paixões. Então nós temos que ter cuidado. E é por isso que é muito fácil o médium que está desenvolvendo começar a ter perturbação, começar a ter pesadelo, começar a ter sensação de perseguição e um monte de paranoia por aí. Então, enfim, se nós queremos nos precaver dos vampiros, das obsessões de uma forma geral, nós não podemos nos descuidar das orações, dos pensamentos elevados, dos sentimentos equilibrados e principalmente das atitudes corretas no bem. Se eu faço alguma coisa que está vindo na contramão de tudo isso, eu posso esperar que mais cedo ou mais tarde eu vou tomar um tombo. Bom, eu vou parando por aqui. Se você quiser ouvir outras reflexões, youtube.com/Voz Espiritualista. Um abraço a todos.